everyone! Bom, pessoal, esse é o meu primeiro vídeo do canal, então se eu fizer alguma coisa errada, bater a mão no microfone igual eu acabei de fazer, vocês me desculpem, mas é porque eu não estou acostumada com isso. Bom, eu tô aqui pra contar pra vocês a minha experiência do meu intercâmbio no Canadá. Eu fiz o intercâmbio em 2012 e eu passei o Natal e o Ano Novo lá. Foi um intercâmbio de um mês. Bom, eu tinha 16 anos quando eu resolvi que eu gostaria de fazer um intercâmbio pro Canadá. Meus pais, na época, eles podiam pagar, graças a Deus, mas com muito esforço. Sei, como tudo na vida, né, é muito difícil. Mas quando você vai em turma, é melhor, porque daí você tem outros brasileiros, as coisas, elas acontecem, como eu posso dizer, mais fácil, porque você tem outros brasileiros para se comunicar. Não foi o meu caso, eu resolvi ir sozinha, eu tinha 16 anos. É ilegal você andar de avião sozinha com 16 anos, então para isso meus pais eles tiveram que me emancipar. Passei a ter a maioridade, né? Eu já era responsável por mim mesma aos 16 anos por conta do intercâmbio pro Canadá. Pra que isso acontecesse, para eu poder ir para o Canadá, eu fui em uma agência, através de indicações, uma agência de Itapira, que é uma cidade relativamente perto da minha. E nessa agência, eles falaram todos os passos que eu teria que fazer para conseguir tirar o meu visto, comprar passagem, nananã. Só que aí vai Minha mãe, na época, ela tinha visto uma passagem na internet muito barata e ela comprou sem antes ir procurar agência, sem eu tirar o visto. Então, assim, teria chance, corria o risco de eu não ter o visto canadense, poder entrar no país com a passagem na mão. Ida e volta, tá? Só um parênteses. Como eu queria ir sozinha, as coisas elas eram muito mais difíceis, né? Eu não teria ninguém me acompanhando. Então, eu tinha que estar muito segura de tudo que ia acontecer aqui, para quando eu chegasse lá não ter grandes problemas. Em relação ao inglês, eu já estava numa escola aqui na minha cidade, eu fazia inglês numa escola daqui, então eu fui com uma base muito boa para lá. Mas como o jovem ele é burro e faz merda e é inconsequente, eu não levava tão a sério o inglês naquela época. Então, eu não fui uma aluna brilhante. Eu fazia aquilo que eu achava que era conveniente fazer, né? Então eu estudava um pouquinho pra prova e tal, mas eu sabia me virar. Essa é a verdade. Eu fiz todos os trâmites da agência, chegou a hora de embarcar. Tinha 16 anos, fui sozinha. A hora que eu entrei no avião, eu falei, que pariu, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque a minha cidade é uma cidade do interior, 40 mil habitantes, cidade minúscula, não tem nem shopping aqui, nunca teve. Nunca tinha saído daqui sem meus pais. Aí eu resolvo sair daqui sozinha, sem ninguém, pra morar em outro país, com a língua completamente diferente da minha, com culturas completamente diferentes das minhas. Cheguei lá. E o cara, ele me explicou, o cara da agência, né, o pessoal da agência, eles me explicaram certinho. Quando eu chegasse, ia ter alguém com plaquinha com meu nome, me esperando pra levar pra minha casa, a casa que eu ia ficar, eram casas de... Na época, eu queria que fossem nativos, né, queria que fossem canadenses, mas não deu certo de ser. Essas famílias, elas já estavam ocupadas com outros intercambistas, então eu fiquei em casa de filipinos. Não era aquilo que eu queria, mas tudo bem, a gente passou aí, tô viva, tudo bem, tá tudo bem. Quando eu cheguei, tava muito frio. E assim, eu fui, quando os meus pais me deram o intercâmbio de presente, eu não tinha absolutamente nada. Eu achava, frio. Mas não é um frio que a gente tá passando aqui, é um frio muito pior. Tipo, quando você tá na rua, o frio é muito frio. Então eu peguei casaco de neve emprestado das amigas da minha mãe, e filhas das amigas e tal, pra eu poder ir, porque eu não tinha nada. E eu fui pro intercâmbio, cheguei lá na casa da família, tudo. Quando eu cheguei, gente, foi muito engraçado, porque eu cheguei toda feliz e tal, que, né, eu achava que eu ia ser recepcionada igual os brasileiros são recepcionados. Os intercambistas vêm pra cá, né, pro Brasil e são recepcionados com beijo, abraço, carinho e tal. E lá não é assim, tá, gente? Aí já começa o choque cultural, né, porque não tem isso lá. Você chega e eu abracei e tal, e eles ficavam meio... Meu Deus. E eu ficava muito nervosa por conta da língua. Eu sabia me comunicar, eu falava o básico. Assim, eu já
falava muito, mas o medo trava, isso é real. E eu só me comunicava com o básico e tal, e eu me confundia com muitas coisas. Eu levei daqui do Brasil pra lá alguns presentes, porque esse casal, a gente tem todas as informações da família antes da gente ir, tá? Então, eu queria uma casa sem cachorro, sem gatos, por conta da minha alergia, se tem filho, se não tem. Então, assim, a agência, ela já passa a relação, todas as informações da família pra gente antes da gente ir, tá? Então eu já sabia que eles eram filipinos, eu sabia que eles tinham filhos. Então eu levei presentinhos daqui pra lá pros filhos deles, né? Era uma menina e um menino, era um casal. Porque eu queria me sentir parte da família, queria fazer amizades e tal. Só que eu levei uma pulseira pra filha, que é uma pulseira do Brasil, super bonitinha. E pro filho eu nem lembro o que era, mas na hora eu troquei. Ao invés de falar, ó, this is for your daughter, eu falei, this is for your son. Então eu dei pro filho a pulseira e dei pra filha o que era pro filho, que eu não lembro o que era. Enfim, ela ficou meio... Não ficou puta, né? Brava, não ficou. Ela ficou meio... Achou estranho, com toda razão, né? Quando eu cheguei, já tinha uma pessoa morando na casa, um outro intercambista morando. Era uma intercambista, era uma japonesa. Ela já tava lá na casa fazia um tempo. E ia chegar, dali a alguns dias, uma outra intercambista da Turquia. Gente, quando você escuta um japonês falando inglês, você não entende nada. Você pode ser fluente. Ah, eu não sei explicar. O sotaque é diferente, é tudo muito diferente. E ela falava muito bem inglês, só que era extremamente difícil. Enfim... Quando eu cheguei, no dia seguinte já era o meu primeiro dia da escola, se não me engano. Ah, não, eu cheguei num sábado, no dia era domingo, segunda-feira já era o dia da escola. Eu lembro que com o horário de inverno lá e o horário de verão aqui, chegou a dar umas 4 horas de diferença. Então, vamos supor que eu saía da escola às 3 horas, até eu me achar, me organizar pra voltar pra casa, eu chegava, conseguia chegar em casa umas 6, 7, às vezes até 8 horas, porque eu ficava perdida, né? Metrô, ônibus e tudo mais. Eu ficava perdida e eu não conseguia achar o caminho de volta. Enfim, e dava que aqui já era umas 10, 11 horas da noite. E era muito tarde, minha mãe, no outro dia tinha que acordar cedo pra trabalhar. Eu tinha que conversar com eles, às 9 e tal, já era muito tarde, 9, 10 horas já era muito tarde. Pra eu contar o que tinha acontecido no meu dia e tal, porque por causa desse fuso louco, né? Então, assim, até a gente conseguir estabelecer um horário, até eu conseguir me organizar, chegar nos locais na hora exata e tal, por conta da mesmo perdida ali, demorou. E eu fiquei, assim, uma semana aí sem conseguir me comunicar direito por conta desse, né? E na época, gente, como eu falei, o jovem, ele faz muita merda. Mas faz muita merda mesmo. Por quê? Na época, tinha um crush. Aqui eu tava de teretetê com um cara. E a gente se falava por Skype. Só que a gente só conseguia se falar por Skype à noite, porque ele trabalhava, eu estudava, eu tinha o fuso e tal. Então a gente conversava meio de noite, de madrugada e tal. E eu deixei de aproveitar muita coisa no meu intercâmbio porque eu queria falar com ele, falar com os meus pais e tudo mais. Então, assim, a escola, na época, ela fazia alguns passeios nas cidades vizinhas, pra Niagara Falls, que é as cataratas do Niágara lá no Canadá. E essa eu fui, foi muito legal, é muito 10, é muito chique lá. E eu fui, nessa viagem eu fui, mas para as outras viagens não, porque eu era um dia inteiro e chegava muito, muito tarde, ou tinha até um passeio para Quebec, Montreal, Quebec, eu não sei, era muito legal, mas eu deixei de aproveitar porque eu queria conversar com esse crush que eu tinha na época. Se fosse hoje eu sou casada, vou querer conversar da mesma forma, mas acho que eu aproveitaria muito mais. Então você que tem a oportunidade de fazer o intercâmbio fora, faça, aproveite tudo aquilo que você tem que aproveitar, porque, cara, outra oportunidade dessa eu acho que não existe. Até porque depois que você volta, você entra na faculdade e tal, aí você não vai ter nem tempo e nem dinheiro pra ir, porque você vai ter que trabalhar. Então, assim, você não pode deixar um mês do seu serviço, fazer um intercâmbio de férias e voltar como se nada tivesse acontecido, que foi o que aconteceu comigo, né? Aí tiveram outros perrengues que eu passei, inclusive, né, mas isso é papo pra outros dias. Outros perrengues no sentido de, tipo, ela controlava a quantidade de papel higiênico que as meninas usavam na casa, que eu, a Mica e a Funda, a gente usava. Ela cortava a internet, colocou a culpa no tempo. Eu peguei a maior nevasca em 30 anos na época que eu fui, então foi muito legal, assim. Mas eu acho que o grande aprendizado de um intercâmbio, eu acho que essa é a parte mais importante do vídeo, é
você conseguir se virar sozinho, então você amadurece muito, porque você tem que se virar, você tem que resolver todos os seus problemas você mesmo, não tem seu pai, não tem a sua mãe, não tem seu namorado, tem nada, é só você e você. Por mais que você tenha ali, né, a ajuda dos amigos que você faz e tal, é diferente porque é só você e você, né? Então, se você tem, tô com dor de cabeça, geralmente a gente liga pra mãe, né, fala, o que eu posso tomar? Cara, você tem que se virar, tá? Se vira. Outra coisa, a língua, porque você tem a imersão, então você aprende muito e você começa a ficar fluente também. Bom, como eu já tinha uma base, depois de um tempo que você fica lá, você começa a pensar em inglês, você começa a sonhar em inglês. E eu percebi que eu tava pensando em inglês no banho. Tava tomando banho, e o banho também era controlado, tá? Ó, os perrengues chique aí. Tava tomando banho, lavando a cabeça, pensando, quando eu falei, putz, que eu acabei de pensar foi em inglês. E os meus sonhos eram em inglês. Foi muito engraçado. E a parte cultural, que você conhece várias pessoas, você conhece várias pessoas de países diferentes. Ela conta um pedacinho dela pra você conta um pedacinho seu pra ela. Gente, você volta pra casa outra pessoa. Você nunca vai voltar do mesmo jeito que você foi. Porque se você amadurece, outra porque você tem uma experiência de vida, de vida no sentido de se virar, de ser responsável e fazer as coisas tudo certo. Que, né, quando você é jovem, acaba de sair da casa dos pais, você não tem muito. E outra que você vem com uma bagagem de cultura, nossa, riquíssima, riquíssima. Eu acho que assim, não tem outra maneira de você acumular mais bagagem cultural do que o intercâmbio. Por conta do tempo, passa muito tempo em outro lugar e tal. Então quem quiser também, eu posso até chamar meu marido pra gravar um vídeo comigo explicando, porque ele fez intercâmbio no Canadá e pra Áustria, na Europa. Ficou 1 ano em cada país, assim, e pra ele, então, deve ter sido, assim, maravilhoso. Imagino na Áustria, porque lá era só alemão. Meu Deus, eu acho que ia entrar em parafuso. E tem o meu irmão também, que puta perrengue. Quando foi pra lá, ele saiu daqui, chegou lá e num país da Europa e percebeu que tinha esquecido todo o dinheiro dele aqui, e, enfim, foi terrível. Mas se você tem essa oportunidade de fazer o intercâmbio, de ter essa imersão na língua, faça, porque é extremamente importante. Você não vai voltar a mesma pessoa que você veio, tá? Então fica aí a minha dica pra quem quer fazer o intercâmbio, tá pensando em fazer, mas tá meio assim e tal, faça. Mesmo se você não fala inglês, mesmo se você tem só um pouquinho do inglês, faça. Porque você não vai voltar a mesma pessoa que você foi. O acúmulo de informação que você tem é gigantesco, assim, é maravilhoso. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo do canal, eu contando aqui minha experiência do intercâmbio pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vão ter vários outros vídeos assim, eu vou contar os perrengues que eu passei com a família lá no Canadá, que foi muito engraçado. Hoje foi engraçado, mas na época foi terrível. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. See you!